seja muito bem-vinda a mais um programa Hora da Saúde. É um imenso prazer ter a sua companhia aqui pela Fonte TV. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que promete revolucionar a sua, a minha, a nossa saúde. Ozonioterapia. No início do mês, o presidente Lula sancionou a lei que autoriza o uso da ozonioterapia como tratamento de saúde complementar em todo o território nacional. A técnica pode ser usada para tratar mais de 250 doenças. E além de tratar, a ozonioterapia também ajuda a prevenir diversas patologias. E além do ozônio medicinal, vamos falar também sobre outras formas de aplicação do ozônio, ou seja, você vai aprender a fazer o uso do ozônio para sanitizar a sua casa, o seu carro, lavar hortaliças e legumes sem provocar qualquer tipo de reação adversa. Para falar sobre o assunto, eu vou receber a terapeuta biomolecular, doutora Gabriela Barros, e vou conversar também com o especialista em geração de ozônio, Elismar Alves. Tudo isso e muito mais você confere logo após o intervalo. É rapidinho e a gente volta já. Já estamos de volta e eu estou aqui com a doutora Ana Gabriela Barros, ela que é terapeuta biomolecular. Olá, doutora, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui na Rede Fonte de Comunicação, falando sobre um assunto tão importante. É um prazer estar aqui com vocês, Juliana. E vamos falar sobre a ozonioterapia, né? Antes de falarmos sobre essa técnica tão maravilhosa e ao mesmo tempo tão polêmica, nós vamos rodar uma reportagem explicando um pouquinho sobre esse tratamento que já é utilizado em vários outros países. Olha só. Ozonioterapia. O que é? Quais os benefícios para a nossa saúde? Afinal de contas, tem ou não comprovação científica? Vamos entender tudo isso a partir de agora. O presidente Lula sancionou no início do mês a lei que autoriza o uso da ozonioterapia como tratamento complementar em todo o país. Pela lei, a técnica deve ser aplicada nas seguintes condições: ser realizada por um profissional de saúde com nível superior, inscrito em seu conselho de fiscalização, ser aplicada por um equipamento de produção de ozônio medicinal regularizado pela Anvisa. A lei determina ainda que o paciente seja informado do caráter complementar do tratamento. Agora vamos saber o que é a ozonioterapia. A técnica é um tratamento composto pela mistura de ozônio e oxigênio, podendo ser aplicado no corpo para prevenção e tratamento de doenças. O ozônio é conhecido também como oxigênio medicinal porque ele se caracteriza por uma molécula de oxigênio junto a um átomo de oxigênio, formando essa molécula triatômica. E o que é a ozonioterapia? A ozonioterapia nada mais é do que a utilização de um equipamento gerador de ozônio medicinal que recebe uma fonte de oxigênio puro, oxigênio medicinal, gera por efeito corona uma descarga elétrica entre 13.000 a 15.000 volts, dissociando as moléculas de oxigênio e reagrupando como ozônio medicinal. Então, na seringa é possível detectar essa mistura gasosa oxigênio-ozônio, que é então aplicada de diversas formas. Sempre uma mistura gasosa oxigênio-ozônio. A ozonioterapia também é conhecida como oxigênio-ozonioterapia. Entre as diversas patologias que podem ser tratadas com o uso da ozonioterapia como procedimento auxiliar estão doenças infecciosas agudas e crônicas causadas por vírus, bactérias, fungos e parasitas, fibromialgia, câncer, feridas ocasionadas pela diabetes, doenças ortopédicas e de pele. E como se aplica a ozonioterapia? Nós temos as formas tópicas na forma de água ozonizada, óleo ozonizado e o gás. Então, o primeiro gás, ele geralmente é aplicado na forma de uma bolsa plástica em torno de uma ferida, e essa forma de tratar possibilita a cicatrização de feridas, em especial do pé diabético. A outra forma é a água ozonizada, que também pode ser ingerida. A hidrozonoterapia se conhece também como balneoterapia ozonizada, e isso pode ser feito na forma
de vasquetas com água, com equipamento específico, que produz ozônio, nesse caso, a partir do ar, e também na forma das banheiras. E esse resultado vem da literatura, mostrando a cicatrização de úlceras venosas em curtíssimo espaço de tempo, somente com a hidrozonoterapia. A outra forma tópica é a aplicação do óleo ozonizado. A aplicação local também pode acontecer por meio de injeções subcutâneas, articulares, periarticulares e dentro dos músculos. E no caso do joelho, que é uma das melhores aplicações com evidências científicas, em artigo publicado inclusive pela Escola Paulista de Medicina, nós temos o tratamento das artroses de joelho e também o tratamento das hérnias de discos, da lombalgia crônica. Via sistêmica bastante utilizada em idosos e crianças em todo o mundo é a insuflação retal. Atualmente, a ozonioterapia é reconhecida pelo sistema de saúde de vários países, entre eles Cuba, Espanha, Itália, Alemanha, Rússia, Ucrânia, Grécia e alguns estados norte-americanos. Na maioria desses países, os seguros médicos reembolsam os procedimentos que usam essa técnica, o que representa uma forma de reconhecimento do método. Aqui no Brasil, o procedimento, que já foi alvo de polêmica durante a pandemia, ainda acaba gerando dúvidas sobre a eficácia e segurança. Entretanto, além de uma nova legislação que regulamenta a técnica, ao pesquisar em plataformas acadêmicas, é possível encontrar artigos científicos que provam a eficácia do tratamento. Então, nós temos também a questão da segurança da ozonioterapia. Então, nós temos essa informação da Sociedade Alemã de Ozonioterapia desde a década de 80, em que quase 5.600.000 tratamentos foram avaliados, com apenas 40 casos com efeitos colaterais menores, na ocasião 6 óbitos com uma técnica que não é mais realizada atualmente, e nós vemos essa segurança da ozonioterapia documentada. Uma questão muito discutida em todas as pautas foi a forma que as pessoas que eram contra diziam que a ozonioterapia não tinha grau de evidência, era a única coisa que eles se pegavam, porque a terapia é uma terapia muito boa, foi sancionada a lei. Então, assim, a única maneira que eles tinham de amedrontar a população era dizendo que não tinha grau de evidência. Muito bem. Nós podemos encontrar trabalhos onde todas as especialidades da área de saúde encontram trabalhos científicos com grau de evidência. Esses trabalhos mostraram que a ozonioterapia medicinal é um procedimento seguro e potencialmente eficaz. Itajaí, município de Santa Catarina, adotou a ozonioterapia como tratamento auxiliar contra a Covid-19 durante a pandemia e hoje comemora a aprovação da lei que autoriza o método em todo o país. Estou muito feliz com essa conquista, pois a ozonioterapia se fortalece em todo o Brasil e quem ganha é a população, dispondo de mais esta alternativa de tratamento para muitas doenças, especialmente pelo SUS. Na prática, o tratamento mostra bons resultados e tem custo baixo, o que é importante para o paciente e para o serviço público. Tá aí, você viu que a ozonioterapia já é usada em vários outros países do mundo, ou seja, é uma técnica que é reconhecida e a gente vai começar agora explicando melhor, reforçando, doutora, o que é a ozonioterapia e o que a literatura médica diz a respeito dessa técnica. Existe comprovação científica? Sim? Não? Explica pra gente. A ozonioterapia, como até vocês mostraram, é utilizada na Alemanha, Europa de uma forma geral, Estados Unidos também, e ela existe desde a Segunda Guerra Mundial. E antigamente era utilizada como antibiótica e anti-inflamatória, né? Então eles usavam em soldados de guerra para ajudar nas feridas, né? Então é utilizada desde essa época e se nós temos comprovação científica, isso com certeza. São milhares de artigos científicos que hoje comprovam a eficiência da ozonioterapia e a ozonioterapia ela não atua simplesmente
como sendo apenas antibiótica, antifúngica, antibactericida. Então, ela vai ajudando num processo geral celular, porque ele atua direto na mitocôndria, que é uma organela fundamental para o funcionamento das células do corpo humano. Então, ele vai ajudando desde rinite, sinusite, problemas inflamatórios intestinais, para aumentar a imunidade. Então, ele atua em diversos fatores e nós temos comprovação científica e é muito utilizado, não só hoje no Brasil, com essa autorização agora, né, do novo governo, como é utilizado no mundo inteiro há muitos anos. Então, doutora, nós já temos agora uma lei, né, que autoriza o uso da ozonoterapia em todo o nosso país. E porque mesmo com uma nova lei, né, com trabalhos já reconhecidos cientificamente falando, atestando o uso dessa terapia, por que ainda existe tanta polêmica aqui no Brasil? E eu até não critico essa questão da polêmica, porque nos nossos cursos regulares, né, profissionais da área de saúde, não tem uma grade curricular que fale sobre o ozônio. Né? Então, por ser uma técnica natural e que as pessoas não têm tanto acesso a esse tipo de informação, a não ser que procure estudar fora do Brasil, ou então esses outros cursos que tem falando sobre as práticas integrativas, o profissional médico ele não tem acesso a informações e a estudos sobre a ozonioterapia. Então, apesar de ser algo muito difundido fora, aqui no Brasil, como matéria curricular, não existe na maioria das formações universitárias hoje na área de saúde. Mas então a gente pode falar que sim, existe comprovação científica tanto da eficácia quanto da segurança da ozonoterapia? Sim. O que acontece, essa questão polêmica da ozonoterapia, ele é um tratamento que ele acaba sendo muito barato, porque depois a gente vai mostrar aqui para vocês, o aparelho, ele transforma o oxigênio medicinal em 3 moléculas de oxigênio, onde ele vai fazendo esse efeito todo no organismo. E hoje, a indústria farmacêutica aqui no Brasil, ela é muito forte. Então, muitas vezes a gente consegue tirar quase 100% de medicamentos dos pacientes apenas utilizando a ozonioterapia. Na Alemanha, na França, antes de qualquer cirurgia, todos os pacientes passam por práticas da ozonioterapia antes de qualquer cirurgia. Então, é muito falado hoje no Brasil justamente por isso. Nós temos uma indústria farmacêutica muito forte e, querendo ou não, isso atrapalha triste, bastante. Né? Querendo ou não, isso é muito triste. É uma realidade que infelizmente existe e é muito triste. Mas, posto tudo isso, né, existe sim comprovação científica, tá? Então a gente não precisa se preocupar. Fala pra gente, doutora, quais os outros benefícios da ozonioterapia? Em quais doenças a gente pode usar essa terapia que eu digo que é maravilhosa para tratar as diversas patologias? E aí, até o que a gente fala aqui para vocês, quando a gente entra com uma publicação científica, a gente fala assim, olha, o ozônio serve para inflamação de garganta, o ozônio serve para rinite, o ozônio serve para dor de cabeça. Então, como ele trata diversas patologias, desde uma dor de garganta, uma rinite, uma sinusite, obesidade, dores de coluna, processos inflamatórios, doenças de Crohn, qualquer problema ligado a intestino, diverticulite, né? Esclerose múltipla. Então, ele abrange várias doenças e ele é uma prática, sim. São mais de 250 doenças, mais de 250 né, que podem ser catalogadas. Olha só. Né, que a gente tem essas publicações científicas, né, fora o que a gente vai vendo aí em prática clínica. Né? Então, ele trata muitas dessas doenças e ele entra muito como tratamento complementar. Né? Tem muitos casos oncológicos que a gente também faz lá na clínica, que pacientes fazem, né? Quimioterapia, radioterapia, a gente consegue trazer um pouco mais de qualidade de vida para o paciente. Então, né? No caso do câncer, como que a ozonoterapia pode ajudar a pessoa, né, que está passando por todo esse processo, a lidar ali, a tratar os diversos tipos de câncer? Então, como ela atua diretamente ajudando o sistema imunológico do paciente, ele vai trazendo mais qualidade de vida. E como eu disse anteriormente, ele vai trabalhando direto num processo celular que ele vai ajudando na renovação dessas células sadias. Então, por ativar o sistema imunológico, o organismo desse paciente ele começa a ter uma recuperação muito mais rápida e com menos efeitos colaterais gerados pelos tratamentos quimioterápicos e de radioterapia. Um tratamento complementar. É um tratamento complementar.
Quais outras doenças que a gente pode falar que o uso da ozonoterapia é eficaz? Por exemplo, você acabou de falar, os processos respiratórios, né? Sim. Rinite, sinusite, como que ela atua? Então, ele vai trabalhando. Quer fazer um experimento aqui agora? Claro, quero demais. E como eu quero. Doutora, falando sobre o experimento, quais que são as formas de aplicação do ozônio? Então, a aplicação do ozônio também tem. Aqui consegue focar bem no aurículo. Olha, Ok. esse é o famoso estetoscópio. Esteto. Né? Que aí a gente coloca aqui. Vou ligar aqui o aparelho. É bem tranquilo, né? É bem Imagino. tranquilo. Vou pedir para você colocar, tá? Já tá higienizado, esterilizado. Pode colocar no No ouvido. ouvido. Esse aqui seria o auricular. O auricular. Para que serve esse procedimento? Para rinite, sinusite, dores de cabeça. Eu trato muito pacientes que têm problema com a tireoide e pacientes que têm muita ansiedade, porque ele trabalha também na glândula da pituitária e na pineal, que ele vai diminuindo os processos de ansiedade. Pacientes que têm autismo, TDAH, também ele é excelente, pois ele também auxilia oxigenando o cérebro, tá? Então, neuroinflamação é excelente. Exatamente. Ótimo. Estamos fazendo agora, a gente vai fazer aqui o experimento, né, doutora? Vou mostrar a prática Ao vivo, clínica para mostrar vocês. como que funciona. A gente tem aqui uma entrada com oxigênio, né? A gente pega a seringa. Aquele ali é o oxigênio normal É o que a gente oxigênio usa medicinal. nos hospitais. Exatamente. Aí aqui a gente coloca uma concentração, tá? Enche a seringa. Geralmente, quanto é a dosagem? É Isso é importante. Para crianças, a gente utiliza de pelo menos 10 microgramas a cada 60 ml. Para adulto, geralmente, dependendo do caso, de 30 a 40. Então, tem uma dosagem específica. Tem uma dosagem pra cada específica. Aí aplica, gente, tranquilo. Tô sentindo nada. Só um pouquinho, uma temperatura mais Aumenta. quentinha, né? E geralmente quem tem muita rinite, sinusite, sente muito mais essa temperatura. A temperatura ela fica extremamente quente quando a pessoa está num processo inflamatório, né? E aí começa a ter muita secreção durante o dia, onde ele vai liberando, né, toda essa congestão nasal, né? Que é por isso que ele vai tratando, porque ele é antifúngico, antibactericida, antibiótico, então ele tem todo esse efeito. Para quem também tem dores, amidalite com frequência, ele é excelente. A gente pode falar que ajuda também a diminuir a alopatia, o uso de remédios, de medicamentos? Com certeza, porque tem muitas crianças, né, principalmente com essa diferença de temperatura, de clima, a umidade que está relativamente baixa, principalmente aqui em Goiânia, que a gente mais pega crianças com problemas respiratórios. Então, a prática clínica minha, a gente consegue tirar quase em 100% medicamentos dos pacientes. Maravilhoso, super E assim, tranquilo. completamente indolor, né? Não, nem uma dorzinha, ou seja, qualquer pessoa, criança, adulto, idoso, pode fazer o uso da ozonoterapia. Sim. A única restrição, Juliane, que a gente tem para a ozonioterapia são pacientes que têm trombose em crise, né? Por quê? E assim, fazendo aplicação local. A pessoa, por exemplo, ela tem um processo inflamatório, né? Ela está em crise no trombo e a gente faz a aplicação direta do ozônio. Aí é um exame que nós fazemos justamente para conseguir ver se a pessoa ela está em estado trombolítico. A gente trabalha com a biorressonância, por isso é importante sempre fazer o exame para ver qual é o tipo de utilização a ser realizado em cada paciente, né? Então, para fazer, a pessoa está com muitas dores na perna porque está com trombose, por exemplo, não pode aplicar direto na perna. Por quê? Aquele trombo que está ali, como o ozônio, ele é um oxigênio, ele vai direto para o sangue e vai pegar aquele trombo, é como se ele fosse descalcificar esse trombo e ele consegue ir e pode correr o risco de ir para o pulmão. Entendeu? Então são cuidados que nós temos, por isso que é importante sim realizar alguns exames antes de fazer a ozonioterapia. Então essas são as únicas contraindicações. A única contraindicação. Casos de crise onde está ali e é por isso importante fazer o exame. Outra forma aqui também da ozonioterapia, deixa eu mostrar aqui para vocês, é através de sonda, que são os problemas intestinais. Que seria outra forma de aplicação. Outra forma de aplicação. Vai direto no intestino. Direto no intestino, tá vendo? É essa sonda aqui, tá conseguindo focar bem?
Conseguindo, sim. Então introduz até onde fica esse segundo orifício aqui. É isso que é introduzido no reto. Seria a aplicação retal. Exatamente, menos de 10 centímetros no reto, e aí entra o gás do ozônio no intestino. E para que serve isso daqui? O nosso intestino ele é quase 3 vezes o nosso tamanho. Então, nosso processo de imunidade, ele está todo voltado no intestino. Então, se você tem dores no corpo, você pode ter certeza que você tem problemas intestinais. Entendeu? Ou ele tá ali mascarado, mas a base da ozonioterapia, a gente trabalha muito com o ozônio retal. Para quem tem problemas de mioma, quem tem problemas de infertilidade, nós trabalhamos também com o vaginal, né, para trabalhar candidíase, quando a mulher tá com problemas relacionados à inflamação uterina. A gente também trata com a ozonioterapia vaginal. Então existem vários tipos de aplicação, uma delas também é venosa, que é essa exclusiva para a imunidade, que nós tiramos 5 ml de sangue, misturamos com 5 ml de ozônio e voltamos para a musculatura. Essa daí é chamada de ozonioterapia menor, né, que é feita para ativar o sistema imunológico. Para pessoas que, o meu pai, por exemplo, ele não gosta de fazer a retal. Tem gente que vai ter um certo preconceito e é normal. De jeito nenhum. Então, aí a gente utiliza desse outro método que também é altamente eficaz, e é por isso que é interessante fazer um exame para ver qual é o tipo de ozônio, né, qual tipo de aplicação atenderia melhor o seu caso, a sua patologia, aquilo que você precisa melhorar. Mas eu vi aqui, doutora, que é uma sonda bem fininha, né? Completamente indolor, é muito tranquilo. Então vamos falar sobre a técnica que eu já vi também, que é maravilhosa para dores crônicas, né? Fibromialgia, como foi falado, mas também para diabetes, né? Sim. Inclusive eu tenho um dado aqui que eu achei tão importante, que fala que a ozonioterapia, que é usada também para tratar feridas, e ela pode reduzir o risco de amputação, que é muito comum em pessoas que têm diabetes, ajudando na cicatrização, e aí eu tenho dado de que é possível reduzir de 50% a 80% o risco de amputação em pessoas diabéticas. Sim. Aí a gente faz ela. E assim, você coloca é como se fosse um saco no pé da pessoa, que muitas vezes o pé é diabético, né? As extremidades, elas ficam sem circulação. Então, quando a gente aplica o ozônio, toda aquela corrente sanguínea, ela começa a melhorar ali naquela região, e fora que ele é antibactericida, ele é antifúngico, então ele vai trabalhando e ajudando todas essas camadas de pele serem preenchidas, e é onde a gente consegue reduzir significativamente, e até a diabetes. A gente consegue tratar a tipo 2 com os processos de ozonioterapia e tem resultados significativos de pacientes que fazem uso de insulina parar de utilizar. Olha que maravilha. É tudo que a gente mais quer, né? Ficar longe de medicamentos que têm efeitos colaterais, e a gente viu que praticamente o ozônio não tem. Exatamente. Né? Não. Ele praticamente não tem. Eu falo, se a gente respira, a gente pode utilizar o ozônio, né? Porque o ozônio, ele é uma transformação do gás, o oxigênio, em 3 moléculas, né, desse oxigênio, e ele fica completamente ligado no nosso sangue, e o nosso sangue não rejeita, né? Então ele é um tratamento que ele não tem contraindicação. E também usado para prevenção, né, doutora? Exatamente. Só para a gente finalizar, existe um óleo ozonizado, né? Eu sou assim louca para comprar esse óleo, porque eu sei que ele é maravilhoso. Fala um pouquinho desse óleo, doutora. Como que as pessoas podem usar ele ali no dia a dia em casa? Acho que tem que fazer parte da farmacinha, né? Lá na minha casa, eu tenho 2 crianças. Tudo a gente usa o óleo ozonizado. A criança bateu, tá com uma feridinha, tá com processo alérgico, é o óleo ozonizado, e assim, cicatriza de um dia para o outro. É fantástico. E é fácil encontrar esse óleo? Coloca óleo ozonizado na internet, tem a da marca da Filozon, que é uma marca que eu utilizo muito, até na minha casa. Tem óleo de azeite de oliva e tem o óleo de girassol. O óleo de girassol é um dos mais indicados porque é onde concentra melhor a molécula do ozônio, né? Então ele é super indicado. O cheiro só que ele não é muito agradável, né? É, o cheiro do ozônio tem um cheirinho forte. Mas é bem suportável. É, e aí o óleo ele tem um cheirinho, então à noite, geralmente quando as crianças machucam, eu passo à noite, que aí não tem tanto problema com o cheiro, mas ele é ótimo. É uma técnica maravilhosa. Na verdade, eu já faço uso dela, né? Então para mim não é novidade. Eu queria trazer esse tema aqui para os nossos telespectadores
da Fonte TV, porque todo mundo merece, né? Merece ter uma saúde de qualidade. Eu agradeço muito a sua presença. Por acaso ficou faltando alguma informação a respeito do tema, por favor, agora é a hora, e muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar novamente aqui com vocês. É um prazer estar aqui, ainda mais trazendo informação. E informação, eu falo que informação ela é sempre muito benéfica, né? As pessoas precisam conhecer de fato para realmente começar a experimentar, e são técnicas muito boas e que ajudam muito na saúde complementar de toda pessoa. Obrigada pela oportunidade. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o uso do ozônio para outras finalidades. Você vai aprender a usar o ozônio, por exemplo, para sanitizar a sua casa, sanitizar o seu carro, lavar verduras, hortaliças e muito mais. É daqui a pouquinho e a gente volta já. Já estamos de volta e eu vou conversar agora com o Elismar Alves, ele que é especialista em geração de ozônio. Agora a gente vai falar sobre o outro lado do ozônio. Sim. E ele já está comigo. Olá, Elismar, seja muito bem-vindo aqui na Fonte TV. Olá, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer te receber aqui. E eu já vou começar falando, a gente falou agora há pouco, sobre o uso do ozônio medicinal, e a gente quer saber qual que é a diferença do ozônio medicinal para esse ozônio que a gente pode usar para sanitizar ambientes, sanitizar casas, carros, lavar verduras, né? Como é que é isso? Explica pra gente. Perfeito. Na verdade, o gás ozônio, ele é o mesmo. A diferença é que no medicinal, a gente utiliza uma fonte com pelo menos 99% de pureza do oxigênio, que é o oxigênio medicinal, que acaba vindo aí nos cilindros ou de uma fonte que acaba concentrando o oxigênio, para que ele seja realmente puro. Por que a gente fala puro, né, no caso do medicinal? Porque no nosso ar ambiente, a gente só tem em torno de 21% de oxigênio. O restante são outros gases, por exemplo, o próprio nitrogênio. E como no medicinal a gente precisa garantir essa pureza, e eu te falo isso com propriedade porque também somos fabricantes de geradores de ozônio medicinais. Certo. Então é preciso garantir uma fonte com uma pureza. Já no outro tipo de aplicação, o ozônio, tanto para ambiente quanto para sanitização de frutas e verduras, não é necessário uma pureza tão grande assim do oxigênio, e a gente pode então retirá-lo diretamente do ambiente, que é o que o gerador faz, e ele vai transformar parte do oxigênio no gás ozônio. E esse gás aí, como ele é um poderoso oxidante, essa propriedade de oxidação é que dá a ele poder sanitizante, tanto para a área ambiente quanto na água, para higienização de frutas, verduras, até mesmo objetos, louças, de uma forma em geral. Então, quais que são os benefícios desse ozônio para a nossa saúde? Ok, nesse caso ele é indireto, tá? No medicinal ele é direto, mas no caso da sanitização ele é indireto. Por exemplo, no ambiente, quando eu faço uma oxsanitização, isso é, eu jogo ozônio no ar ambiente, ele vai eliminar os patógenos em suspensão, micro-organismos de uma forma em geral. Ele vai eliminar odores, porque a molécula oxigênio ela vai reagir com odores, e também vai eliminar micro-organismos nas superfícies dos ambientes. Então, um exemplo aí clássico, até pelo que nós passamos com a pandemia, é vírus do tipo vírus da Covid e da gripe, que são eliminados com contato com o gás ozônio. Casa é cheia de vírus, bactérias, fungos, e aí ele consegue eliminar esses patógenos. Consegue sim, só tem uma advertência: o gás ozônio ele não pode ser respirado, é a única restrição que tem. Então, quando se faz uma oxissanitização, que é justamente a aplicação do ozônio no ambiente, durante a aplicação, e pelo menos 20 minutos depois, esse ambiente ele deve ficar fechado e isolado de pessoas e animais. Tá? É uma das recomendações bastante importantes, porque ele vai sanitizar, ele vai eliminar todos os micro-organismos. Já isso não é necessário quando a gente faz ozonização de frutas e verduras na água, porque quando o ozônio ele é diluído na água, ele já não tem esse risco de ser respirado. Tá?
Então, nós somos da O3 Line, temos aí várias informações e sempre prezamos pela informação técnica adequada para que as pessoas possam fazer o melhor uso do ozônio, porque ele é realmente excelente para as nossas vidas. Tá aí, muito obrigada, Elismar. E para você que nos acompanhou aqui na Hora da Saúde, informações valiosíssimas para melhorar, para cuidar da sua saúde e a saúde de toda a sua família. E o programa Hora da Saúde fica por aqui. Obrigada pelo seu carinho, obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.